Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Bom estar aqui novamente, cultuando ao Senhor com os irmãos. Já estivemos ali pela manhã. Acho que a caneta está viva aqui se mexendo. Já estivemos aqui pela manhã e Deus trabalhou aqui através dos louvores tremendamente. Não vai ser diferente agora à noite. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Eu já estou com saudade do Rio, tá bom? Hoje sendo oferecidão. Já estou me oferecendo para estar novamente aqui. Muito bom esses 2 dias prazerosos com os irmãos. Amanhã cedo eu estarei retornando a Teresina e já com saudade dos irmãos. Fui muito bem tratado por esta igreja e onde estiver, com certeza, vou falar do amor e do carinho com que os servos de Deus têm cuidado da nossa vida. Então eu agradeço ao pastor Sóstenes, agradeço a cada um dos irmãos. Irmão Ezequiel, que esteve ali nos conduzindo para o hotel, levando para um lado e para o outro, ainda vai amanhã trabalhar. Deus abençoe o senhor e a sua família grandemente. E a todos. Queridos, abra a sua Bíblia. Vou pregar mais rápido, né? Mais rápido do que pela manhã. Não na exposição, mas no tempo da mensagem. Tendo em vista que hoje é um culto regular, né? Ainda que seja em festa, a gente vai tentar ser um pouco mais sintético. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. E todos os louvores aqui só confirmaram a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer esta noite. Isaías capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 4 nos diz, o irmão abre a Bíblia, vai acompanhando, a gente sempre vai trazendo uma exposição do texto contínuo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu tenho certeza que todo assembleiano que se preze já ouviu pelo menos umas 5 pregações nesse texto. Eu estou colocando pouco. É um texto que nós trabalhamos muito. Mas Deus falou comigo nesse texto de uma maneira distinta daquilo que eu já trabalhei tantas vezes. E esta noite eu quero trazer uma mensagem para esta igreja com o tema: tenha calma, mesmo em meio à crise, o Senhor está no trono. Eu quero que você olhe para o seu irmão do seu lado e diga assim: tenha calma. Nós vivemos um tempo de crise. As crises, ela tem uma das marcas das crises é a imprevisibilidade. Eu tenho certeza que no ano de 2020, por volta do mês de março, se eu não estou equivocado, lá em Teresina foi dia 19 de março, estava todo mundo bem, nas suas casas. A gente ouvia a notícia de que havia uma pandemia do outro lado do mundo e vocês aqui tiveram o desprazer de receber mais cedo. Mas a gente achava que nunca ia chegar na nossa casa. E a imprevisibilidade da crise se mostrou quando de repente nós vimos as igrejas fechando, as escolas fechando, nós vimos os comércios fechando, e num belo dia, eu estava saindo para trabalhar de serviço da polícia, que eu trabalho na rua, comandando uma equipe, quando eu olho todas as lojas da cidade, o centro comercial, as ruas num sábado à noite fechado, e a cidade parecia uma cena de um seriado norte-americano. A crise é imprevisível. Pode ser uma crise global, mas pode ser uma crise local. Uma crise na sua casa, uma crise na sua família, uma crise na sua escola, uma crise no seu relacionamento. E as crises têm um poder de nos abalar. Ela nos tira do chão, ela, faz com que aquilo que nós tenhamos com certeza se torne uma fluidez plena. E as incertezas tomam de conta de nós. A crise, ela rouba a nossa fé, ela toma a nossa esperança, e ela faz com que a gente tenha o que nós chamamos, numa linguagem técnica, visão em túnel. O que é uma visão em túnel? É quando você só consegue focar no problema.
Você não olha para o lado, você não olha para o outro, você só olha para o problema e acha que tudo está perdido. E esta palavra eu trago aqui esta noite, não é que eu tirei da minha cabeça, ou que eu já preguei 300 vezes, não. É porque o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo falou comigo que tem gente que está tendo uma visão em túnel. Está no meio da crise e está aqui porque está obrigado, ou porque está cumprindo um ritual. E amanhã é segunda e começam os problemas. Mas eu quero mais uma vez te dizer, tenha calma. O Senhor está no trono e tem o controle da história, louvado seja Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um momento de crise na vida do grande profeta Isaías. Quando nós falamos de Isaías, ou qualquer profeta, a gente sempre lembra dos grandes feitos. A gente olha para eles e quase vê um S de super-homem no peito deles. A gente imagina que eles não tiveram adversidades, mas sempre foi o grande profeta das revelações. Aquele que profetizou o nascimento de Jesus, aquele que profetizou a morte de Jesus, aquele que profetizou a instauração do milênio no capítulo 66, aquele que teve uma antevisão de todos os grandes eventos finais da história. A gente olha para Isaías e vê um homem firme na fé. Mas Isaías também teve as suas crises. E esse texto mostra justamente um período de crise. O período de crise mais difícil na vida do profeta Isaías. E esta noite eu quero destacar alguns aspectos desse texto. O primeiro aspecto que eu quero destacar deste texto é o aspecto que fala a respeito da queda do trono. Este trono que Isaías confiava, e que vai mostrar que a sua grande crise, a crise da sua vida, é a queda deste trono. Isaías, ele é conhecido como um dos profetas palacianos. E aí você me pergunta, mas pastor, o que é um profeta palaciano? Um profeta palaciano é aquele profeta que tinha trânsito livre no palácio do rei. Isaías ainda mais, há muitos intérpretes que acreditam que ele tinha familiaridade com o rei. E que rei? O rei Uzias. Isaías era parente do rei Uzias. Uns dizem que era primo, outros dizem que era sobrinho. Há uma dificuldade no hebraico para definir a familiaridade. Mas o certo é que Isaías tinha trânsito livre no palácio. Isaías conviveu 52 anos com o rei Uzias. O rei Uzias foi o 10º rei de Judá. Um rei próspero. O seu fim não foi tão próspero, porque ele deixou que a vaidade tomasse o seu coração. Mas durante 52 anos, o rei Uzias administrou o povo de maneira sensata, de maneira próspera, de maneira boa. Isaías via aquilo como um religioso. Alguns intérpretes dizem que o capítulo 6, na verdade, é uma revisão. Outros, e eu sigo essa linha, dizem que Isaías já tinha uma vida religiosa. Mas no capítulo 6 é aquele momento em que Isaías tem o encontro com Deus. Isso não é novidade. John Wesley, ele se tornou um pastor anglicano. Ele nasceu num lar anglicano, se tornou um pastor anglicano, foi consagrado como missionário para pregar aos índios na América do Norte como um missionário anglicano. A sua vida inteira, ele nunca tinha se convertido. Mas foi preciso o vento de Deus vir sobre a embarcação e uma reunião poderosa ali na Inglaterra, para que naquela noite ele fosse impactado pela presença de Deus e tivesse o seu coração cheio e passasse a noite ali dizendo: agora eu encontrei o Senhor, louvado seja Deus. Tem gente que parece só encontra Deus assim no meio das crises, das adversidades. E o capítulo 6 vai falar desta crise. Mas Isaías agora, ele está no palácio, confia em Uzias, mas o rei morre. Simbolicamente para mim, Uzias simboliza aquilo que a gente confia. Você sabe o emprego que você confia? Você sabe aquela pessoa que você está confiando para dar um jeitinho na tua vida? Você sabe aquilo que você mais confia? A sua autoconfiança. Às vezes morre, às vezes vem a crise. E eu imagino que Isaías estava se perguntando: o rei Uzias morreu, e o que vai ser? O que eu vou fazer a partir de agora? Quem vai administrar? Quem vai dar continuidade a este projeto? Talvez você esteja se perguntando: como vai ser a minha vida agora? Quanto tempo eu planejei? Quanto tempo eu esperei? Quanto tempo eu confiei? Mas agora está tudo perdido. Não tem mais solução. No ano em que morreu o rei Uzias,
o trono caiu. A queda de um trono sempre é difícil. Mas quando um trono cai na terra, Deus levanta o seu trono no céu. Louvado seja Deus. Com a queda do trono do rei Uzias, Deus agora levanta e mostra a Isaías que há um trono maior e melhor do que o trono feito por mãos humanas. Louvado seja Deus. Segundo aspecto desta palavra esta noite é que, na queda de um trono, sempre surge outro, maior e melhor. Olha para o teu irmão e diz: sempre haverá um trono maior e melhor. Esqueça o trono que caiu. Esqueça o trono que caiu. Esqueça aquilo que você tinha confiança e que passou. Esqueça, porque o Senhor tem algo melhor para você. O Senhor tem algo melhor para você. O Senhor tem algo melhor para você. Tem gente que fica agarrado no passado, com aquelas âncoras velhas, confiando no passado. Mas Deus tem sempre algo melhor para nós. Aleluia! Algo melhor. O rei Uzias se foi. Mas é tremendo isso. No ano em que morreu o rei Uzias, o segundo aspecto, eu vi o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Há algo tremendo aqui nessa história. Isaías, ele está na terra, assustado. Alguns intérpretes acreditam que ele está dentro do templo, buscando refúgio. E quando ele estava no templo de Jerusalém, ali, buscando refúgio, o Senhor se revela. E uma coisa é tremenda, quando Isaías tem a visão do céu. Essa é uma das poucas visões do céu da Bíblia. A Bíblia tem algumas visões, como em Isaías, ou como o profeta Isaías, o profeta Ezequiel e o próprio João na ilha de Patmos. E nesta visão ele olha e vê algo tremendo. Ele vê o Senhor assentado num trono. Irmãos, esta é uma linguagem antropomórfica. Pastor, traduz isso aí, essas línguas estranhas. Antropomórfica é uma linguagem que vai apresentar características humanas, transformações humanas. Então aqui nós vamos ver Deus se revelando numa linguagem humana, numa imagem humana. E é interessante ver isso. Todas as vezes que o povo de Deus está em crise, escute. Todas as vezes que o povo de Deus está em crise, Deus se revela sentado num trono. Você sabe o que é que isso significa? Deixa eu trazer aqui para você algumas referências. Quando você olha, por exemplo, no texto lá do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 16 em diante, você vai ver que Ezequiel está no cativeiro, Ezequiel está no meio das aflições, Ezequiel está passando por tribulação, mas Deus se revela a Ezequiel aonde? Sentado num trono poderoso, num trono sublime, louvado seja Deus. O profeta Daniel, já velho, no fim da sua carreira, com 70 anos, exilado, mesmo numa posição de destaque. Mas o profeta Ezequiel, ele tem uma visão de Deus. No capítulo 7, versículo 9 e 10, e ele tem uma visão de Deus lá na beira do rio, e ele vê o Senhor sentado aonde? Num trono, louvado seja Deus. O profeta João, já velhinho, na ilha de Patmos, preso, amarrado, arrebentado. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2, ele tem a visão do céu. E no versículo 2 ele diz: e eis que um trono estava posto no céu, e um estava assentado sobre o trono, louvado seja Deus. Irmão, não é à toa, a Bíblia não é nada à toa. Você sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: você aí na terra está passando por prova, mas eu estou no controle da história. Você está passando por aflições, mas eu sou o Senhor que controla a história. Eu sou o Deus que estou assentado no trono, aleluia. Olha, preste atenção. A gente pensa, eu não estou dizendo os irmãos não, a gente. Quando a gente está passando em crise, a gente pensa que Deus se esqueceu de nós. Ora, Elias pensou isso. Elias disse: Senhor, era melhor que eu nem tivesse nascido, sabe? Para que eu fui nascer para passar por isso? Jó também, do mesmo jeito, a gente fala de Jó. Mas Jó também teve um momento que ele chutou o balde. E disse: Senhor, para que eu nasci? Porque nós somos seres humanos e a gente olha para os problemas, a gente olha para as adversidades, a gente olha para a política. E a gente pensa: Deus se esqueceu deste mundo. Sabe? Deus abandonou, tocou fogo e
Mas o Senhor é o Deus que está sentado num trono. O Senhor não abandonou, a história está no controle de Deus. A igreja está na mão de Deus. A tua vida está na mão do Senhor. E se Ele quiser, deixa eu te contar uma história aqui esta noite. Se Ele quiser, hoje é noite que Ele vai mudar a tua história, que Ele vai entrar com providência, que Ele vai transformar a tua situação e vai mostrar o poder dEle na tua casa, na tua vida, na tua história. Aleluia! O Senhor está no trono. Não importa se você está no cativeiro, não importa se você está nas adversidades, não importa que você pense que a tua crise, ela é tremenda, não importa. Não importa se você recebeu a sentença de morte pelos médicos. O que importa é que o Senhor está no trono. É que o Senhor está no controle. É que o Senhor está com o poder na mão dEle para fazer algo que você nem imagina. O trono do nosso Deus não é um trono humano. Isaías descreve esse trono com algumas qualidades que diz muita coisa. Isaías olha para o céu e vê um trono. Se você observar todas essas visões de Deus, nunca é mostrado a face de Deus. A gente vai encontrar uma linguagem dizendo que Moisés falava face a face com Deus, mas ali é uma forma de dizer que Moisés tinha intimidade, é um hebraísmo. Face a face é intimidade, que Moisés tinha uma intimidade com Deus. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele não se revelou na sua forma, vamos dizer assim, ontológica, na sua forma infinita. Isaías ainda não conseguiu ver a face do Senhor, a glória do Senhor, mas ele vê o tamanho do trono que representa o poder do Deus que estava sentado no trono, louvado seja Deus. Mas deixa eu te contar uma história, só para falar dessa questão da face que Deus me trouxe à mente. Sabe, Isaías não viu, Ezequiel não viu, Ezequiel viu só algo assim, tremendo, reluzente, ele não conseguiu contemplar a face de Deus. Moisés possivelmente também não viu a Deus na sua forma revelada. Mas quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, lá no capítulo 22, versículo 4, diz que nós, igreja do Senhor, veremos a sua face. Você está entendendo aí? Nós veremos a face do Senhor e contemplaremos a glória dEle, aleluia! Mas este Deus poderoso e glorioso, Ele estava assentado num trono diferente. Isaías usa aqui algumas figuras para dizer como era o trono do Senhor. Primeiro, era um trono alto e sublime. O que que isso revela? Revela poder. Na antiguidade, os reis, eles eram definidos pelo tamanho do seu trono. Havia alguns imperadores persas que os seus tronos eram mais ou menos isso aqui. Era uma coisa tremenda, que era para mostrar que ele era espetacular. Mas agora Isaías tem a visão de Deus e é como se ele dissesse: o Deus que eu sirvo, Ele tem um trono maior do que qualquer rei deste mundo, maior do que qualquer governante deste mundo, maior do que qualquer problema neste mundo. O trono dele não somente é alto, mas é sublime, é esplendoroso, é glorioso, porque é equivalente com quem senta neste trono, aleluia. É um Deus glorioso. Mas além disso, nós vamos encontrar uma descrição no restante do versículo que diz que o seu séquito enchia o templo. Algumas versões já facilitaram a nossa vida. Porque o que é um séquito? Quando nós olhamos na Nova Almeida atualizada, ou na Nova Versão Internacional, explica o que é um séquito. O séquito é as orlas de um vestido real, de uma roupa real. E ele vai dizer aqui que então, e o seu séquito enchia todo o templo, ou seja, enchia a glória, aquele ambiente, enchia aquele ambiente de glória, a glória do Senhor. Isaías estava dizendo assim, aquelas abas reais significava: aqui não tem espaço para mais ninguém. Neste templo, neste lugar, nesta casa, somente o Senhor é quem tem autoridade, e a vontade dele é feita plenamente. Deus estava dizendo a Isaías assim: olha, Isaías, Uzias morreu, mas o trono de Uzias nem se compara ao meu.
Ele estava dizendo assim: olha, Isaías, Uzias tinha vestes reais, mas as orlas dele nem se compara com a minha, porque sou eu que sou maior do que qualquer homem na terra, e sou eu que posso fazer com que a tua história continue caminhando, crescendo e prosperando para a glória de Deus. Aleluia! Você está entendendo que Deus estava dizendo para Isaías: Isaías, para de ser chorão, para de ficar se reclamando, porque eu tenho algo tremendo para fazer na tua vida. Me ajuda aí, olha para o teu irmão e diz assim: Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Olha para o teu irmão jovem e diz assim: Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. E eu tenho certeza que não sou eu só que tenho essa visão. Nesses 2 dias que aqui estou, pastor Sóstenes com certeza tem esta visão, mas Deus parece que vai fazer algo tremendo nesta igreja. Sabe, Deus vai fazer algo tremendo, levantando jovens aqui como missionários, jovens como pregadores, jovens como instrumentos de louvor, jovens como serventes aqui na obra, jovens como porteiro alegres, jovens nas mídias, jovens para fazer a obra, jovens para glorificar o Senhor. Então deixa o rei Uzias de lado e começa a glorificar a Deus que está no trono. A gente fica se reclamando: ah, mas se foi, mas se acabou, e agora? Deus está no trono, louvado seja Deus. Mas em terceiro lugar, nós vimos o trono de Deus. Em terceiro lugar, Isaías tem a visão da glória do que se assenta no trono. Nós vimos a queda do trono, nós vimos a ascensão de um trono muito melhor, mas agora Isaías tem a visão da glória do que se assenta no trono. O versículo 2 vai nos falar de algumas coisas tremendas que eu quero destacar para os irmãos. E a primeira coisa que eu quero destacar é que o Deus que Isaías vê, ele não era um Deus como os deuses pagãos, mas era um Deus de fogo. De fogo, sim. Nós que somos pentecostais, nós gostamos de fogo. Sim ou não, irmãos? Nós gostamos do fogo do Espírito. Nós gostamos do fogo que aquece, do fogo que fortalece, do fogo que purifica, do fogo que aviva, do fogo que nos ajuda a prosseguir na caminhada, louvado seja Deus. Existem alguns irmãos que têm uma visão distorcida dos textos da palavra de Deus quando fala de fogo. Para eles, toda vez que fogo aparece nas Escrituras, só se revela a fogo de juízo. E fogo de juízo também é uma das características do fogo, inclusive do fogo de Deus. Por exemplo, a gente pensa que no inferno, quem está reinando é Satanás. Só que o inferno é uma prisão para Satanás. E o inferno, na verdade, é o lago de fogo. E este fogo, quem é que fez este fogo? Foi Satanás? Foi o Senhor, para julgar não somente Satanás, mas os seus anjos e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo, e não foi com fogo humano, mas foi com fogo de Deus. Então Deus usa o fogo como juízo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quase todas as vezes quando o fogo aparece nas Escrituras vinculadas a Deus, ele se refere a 2 aspectos. O primeiro aspecto é a santidade de Deus, é o fogo que purifica, é o fogo que faz com que aquilo que é impuro se torne puro e agradável a Deus. Mas o segundo aspecto do fogo relacionado ao Senhor que aparece nas Escrituras é o fogo que mostra a presença de Deus no meio do seu povo. Louvado seja o Senhor. Você quer que eu te prove? Pois eu provo. Quando Deus se revela a Moisés pela primeira vez, ele aparece numa sarça que estava em fogo. Na sarça ardente, Deus se revela no meio do fogo para Moisés. E olha que coisa tremenda, aquela sarça, ela não se consumia, porque o fogo de Deus não é para destruição, mas é para aquecer os corações, aleluia. Mas agora, no segundo momento que Deus se revela para o povo de Israel, quando Deus entrega a lei a Moisés no monte, em Êxodo 19, Deus se revela ao povo e a Moisés aonde? No monte, através de uma coluna de fogo. O povo olhava e via o fogo, aquela coisa tremenda. Tanto que em Deuteronômio, quando vai revisar o texto, diz que Deus se revelou ao povo no meio do fogo. E o povo foge de Faraó.
O povo foge do Egito e Deus cuida do povo com uma coluna de fogo no meio da noite. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Mas agora Isaías tem a visão do céu. Pastor, e de onde é que você está dizendo que aqui é um Deus de fogo? Porque Isaías fala dos seres que estavam diante do trono. E os seres eram os serafins. Serafins é uma categoria de anjo. Há quem diga, e eu sigo essa linha, que não é uma categoria distinta do querubim, mas é um adjetivo em hebraico que destaca a qualidade deste querubim, deste ser angélico. Algumas outras teologias dividem que há os serafins, os querubins, e daí vai para frente. Porque serafim é uma palavra hebraica que significa, que é pronunciada como saraf. E o que é um saraf? São os que queimam. Sarafim no plural são os que queimam. Saraf, o que queima. Estes seres que estavam diante de Deus, eles são os seres que queimam. Mas por que eles queimam? Porque Ezequiel, capítulo 1, versículo 13, diz que do trono de Deus correm rios de fogo. Louvado seja o Senhor. E estes seres estão diante de Deus. E quem está na presença de Deus, ele está em brasas, ele está queimando, porque a presença de Deus é uma presença do fogo santo do Senhor, que incendeia aqueles que estão diante dele. Louvado seja Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você está no meio da crise, mas o Senhor está neste lugar, e Ele está queimando o seu coração, queimando a sua vida, dizendo: eu estou aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Jesus, para fechar este tópico, Jesus aparece também como o Deus de fogo. Quando Jesus aparece ressurreto, de maneira gloriosa, a João na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 14. João então diz que viu o Senhor, e ele vai descrever algumas características do Senhor, e ele vai trazer umas qualidades de Jesus, que são qualidades enigmáticas. A primeira qualidade que ele vai dizer de Jesus é que ele tem olhos de fogo. Olha que coisa tremenda. Por que Jesus tem olhos de fogo? Nós vamos ver isso no versículo 14. Porque os olhos de Jesus, onde ele olha, ele purifica. Onde ele olha, ele mostra o seu poder. Onde ele olha, ele mostra a sua presença. Louvado seja Deus. Mas também diz que Jesus andava no meio dos castiçais. E quando nós vamos mais para frente um pouquinho, a palavra de Deus nos diz que os castiçais simbolizam as igrejas da Ásia. E o que é um castiçal? É um candelabro que tem fogo. E Jesus andava no meio do fogo, no meio dos castiçais, com os olhos de fogo. E não somente isso, o texto também diz que os seus pés eram como latões que estavam em brasas, ou seja, ele pisava no meio do fogo. Então Jesus também é o Deus do fogo, que está aqui esta noite para aquecer vidas, para iluminar vidas, para direcionar caminhos. Louvado seja Deus. Este Deus poderoso, Ele se revela. E quando Ele se revela, tem uma reação dos seres que estavam diante deles. Que é o último ponto que eu quero trazer. Estou na crise, parece tudo perdido, mas existe um Deus que está no trono. E este não é um Deus qualquer. Não é um Deus pagão, não é um Deus morto, mas é um Deus poderoso que se revela no meio do fogo. E como que as criaturas diante deste Senhor se comportam? Nós vamos ver que os seres poderosos, os serafins, eles vão se comportar com algumas atitudes. A primeira delas é reverência. Esses seres possuíam 6 asas, e o texto diz que com 2 eles voavam, mas com 2 eles cobriam o rosto, porque não eram dignos de olhar frente a frente o Senhor. E com 2 eles cobriam os pés, né? Algumas versões, mas na verdade a palavra hebraica é regel e significa a parte baixa do corpo. Então possivelmente eles faziam isso aqui, porque na presença deste Deus poderoso, você tem que ter reverência na sua mente, no seu corpo, no seu coração. Não é de qualquer jeito. Isso não quer falar de alegria. Você pode entrar na presença do Senhor alegre, pulando, glorificando, mas você precisa ter reverência, porque o Deus santo, o Deus poderoso, Ele requer do seu povo reverência.
Não é de qualquer jeito que você entra na presença de Deus, porque Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é majestoso. Tem gente que vem para a igreja achando que está indo para um estádio de futebol, que está indo para um circo, que está indo para qualquer lugar, mas aqui é a casa de Deus, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Então só abre a tua boca para glorificar, para adorar, para exaltar, para dizer que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é justo. Louvado seja Deus. Mas a segunda verdade que eu destaco nesse texto, a primeira é que estes seres, eles entravam com reverência. Mas a segunda é que eles se colocavam diante dele para glorificar o seu nome. É interessante destacar no versículo 3 que o texto diz que eles clamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, louvado seja Deus. Aqui é interessante destacar isso, esses seres. Irmão, se você, não tem aquele, eu disse hoje de manhã essa brincadeira e quero dizer hoje à noite, tem um ditado, né, que já virou jargão no meio pentecostal: crente que não dá glória a Deus, pentecostal que não dá glória a Deus está com defeito de fabricação, né? Mas tem pentecostal que não gosta de dar glória a Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa, Isaías teve essa visão no ano mais ou menos 700 antes de Cristo. Passa-se cerca de 800 anos. Por volta do ano 90 da era cristã, João, na ilha de Patmos, no capítulo 4 e 5, ele tem a visão do céu. 800 anos. 700 anos, Isaías olha para o céu e os seres estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí 800 anos depois, João tem uma visão do céu na ilha de Patmos. E o que ele vê lá no céu? Os 24 seres viventes, ali os 24 anciões e os 4 seres viventes dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a igreja hoje, 2000 anos depois, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando a igreja subir para a glória, vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, porque Ele é para ser glorificado eternamente. E se você não der glória a Deus, os anjos estão dando glória a Deus. Se você não der glória a Deus, na eternidade você vai ter que dar glória a Deus. Porque o Senhor é digno de ser adorado. Como dizia aquele cantor conterrâneo nosso nordestino: eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Porque enquanto eu dou glória a Deus, o Senhor vai entrando na minha causa, louvado seja Deus. Estes seres glorificavam e declaravam que toda a terra estava cheia da sua glória. Mas eu quero fechar aqui. A resposta de Deus aos seus servos quando adoram parece jargão popular. Irmão, dê glória a Deus. Parece jargão e às vezes é chato mesmo. Eu me coloco como os irmãos. Mas nós precisamos adorar a Deus, não é porque o pregador está mandando, mas é porque nós reconhecemos o quanto que Ele é maravilhoso. Eu estou no meio das aflições, mas eu reconheço. E sabe de uma coisa? Enquanto você glorifica a Deus, o Senhor entra com providência na tua causa. Porque tem respostas. Não, eu não estou dizendo de mim mesmo, é a palavra. Enquanto os seres glorificavam, olha a resposta de Deus: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, se encheu da glória de Deus, louvado seja o Senhor. Enquanto você adora, o Senhor começa a mexer os umbrais da casa. Essa movimentação aqui significa que o Senhor está mudando a história, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está entrando com providência, que o Senhor está transformando aquilo que parecia perdido em uma nova história, em um novo recomeço, em uma nova oportunidade. O Senhor começa a mexer, mas também uma fumaça enche a casa. O que é essa fumaça? Há duas visões, mas eu não tenho tempo para me detê-las. Vou me deter apenas em uma delas e eu prefiro. O templo santo na terra, que é uma cópia, segundo Hebreus, daquilo que está nos céus, ele era dividido em alguns compartimentos. E a área de adoração era dividida em 2 compartimentos. O lugar santo, onde todos os sacerdotes entravam e faziam ali os seus rituais, aquilo que era necessário, o seu trabalho.
Mas havia o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e naquele local estava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava no propiciatório. Para que o sumo sacerdote adentrasse naquele lugar santo, ele tinha que entrar com alguns itens. O primeiro deles era sangue. Tinha que ter um sangue para que ele entrasse ali. Somente com o sangue permitia que ele entrasse naquele lugar santíssimo, onde a presença de Deus se manifestava. Mas antes disso, ele pegava o incensário que ficava na antessala e enchia aquele lugar de fumaça, porque ele não podia entrar de qualquer jeito na presença de Deus. E quando a casa, o Santo dos Santos, estava cheio de fumaça, indicando que a presença de Deus estava ali, então ele poderia entrar naquele lugar. Ele está dizendo aqui para nós: olha, eu estou mudando a história, mas eu também estou mostrando a minha presença no meio de vocês. Louvado seja Deus. Ele está dizendo: Isaías, fica calmo, porque agora o rei Uzias morreu, mas você vai ser chamado para uma grande obra. Parecia que tudo ia dar errado, mas eu estou te ensinando, te mostrando o caminho certo para você seguir. Tenha calma. Mesmo em meio à crise, o Senhor está no trono e está se manifestando neste lugar. A presença dele está neste lugar porque ele está sentado no trono. Está neste lugar porque o trono dele é maior. Está neste lugar porque ele prometeu que estaria conosco. E está neste lugar porque a palavra dele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está no meio. E nós estamos aqui pelo sangue de Jesus, e estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Isaías recebeu o seu chamado, teve um encontro com o Senhor, teve a sua história mudada. Eu creio que você pensou que tudo estava perdido, mas que o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer que está escrevendo uma nova história para você, porque Ele está no controle. Não se desespere, seus planos se frustraram, mas o Senhor tem um plano muito melhor para a tua vida. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero fazer uma oração. O Senhor está no trono, mas também está aqui, mostrando a sua presença no meio de nós. Olha para o teu irmão e diz assim: tenha calma, o Senhor está no trono. O senhor me permite fazer um convite? Eu quero fazer um convite para você que está aqui, para você que está em crise. Eu não sei qual é a crise, mas que esta noite confia que o Senhor pode mudar a sua história. Eu quero fazer uma oração especial para você. Mas pastor, eu quero ficar sentado no meu lugar. Mas eu quero te convidar a vir aqui na frente, para que a igreja toda reconheça e ore por você. Porque são as crises das nossas vidas que abalam nossas estruturas e que causam incertezas quanto ao que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Mas eu quero te dizer, vem aqui na frente. Sim, Ele está no trono.